Os Incas não eram nenhuma tribo nem nação. Era uma família em que inicialmente governou um pequeno reino nas montanhas do atual Peru. No passado foi um modelo de organização social, pois todos sabiam seu verdadeiro lugar na sociedade. E também ocorreu um grande desenvolvimento populacional e econômico, onde não faltava alimentos e não havia fome. Os artesãos também desempenhavam um papel importantíssimo na história da civilização inca. Em 1532, Pizarro atingiu o Peru e dominou os indígenas e conquistou o Peru e organizou ele como feudo espanhol. Houve mais tarde umas restrições das lendas por padres espanhóis. Felizmente, é claro, pois hoje podemos reconstituir a fascinante história da civilização inca. Consideram-se a 15 milhões de pessoas a mesma cultura, religião, língua e um Estado centralizado. Terras para regiões recém-conquistadas com o objetivo, mandando pessoas de confiança com o objetivo de manter a posse destas. O processo de educação, que os incas adotavam, era um processo no qual a pessoa passava 4 anos para depois tentar administrar o império. Eles se comunicavam a partir de carteiros, homens que percorriam grandes distâncias, como desertos, etc., para poder entregar cartas e recados. Enfim, a civilização inca eram submetidos à vontade de um Estado centralizado e despótico. Bom, os incas dominavam um território montanhoso localizado em uma parte da América do Sul correspondente aos países costeados pelo Oceano Pacífico. Essas terras eram localizadas nos países que hoje correspondem a Bolívia, Peru, Argentina e os outros que ficam nessa faixa. O interessante nisso é que essas terras ficavam localizadas a mais de 3 mil metros de altura, como a gente vai ver daqui a pouco no mapa de relevo. Então, também, isso caracterizava um tipo diferente de agricultura, já que, devido às grandes montanhas, assim como acontece em Pernambuco, a quantidade de chuvas que esse povo recebe é mínima. Então, eles desenvolviam 3 tipos de cultura. Uma para regiões mais altas, uma para regiões médias, outras para regiões a nível do mar. Não ao nível muito do mar, porque a quantidade de mar que eles ocupavam de costa era pequena, e sim mais ao nível do lago Titicaca, que era o principal lago da região, um dos maiores da América do Sul, e que fica localizado a 3.850 metros, um fato muito raro nos acidentes hidrográficos. Então, fora isso, a terra deles continha florestas onde eles caçavam e obtinham frutas, e também esses lagos, né, e a pequena costa na América do Sul, na qual eles obtinham a pesca, que era a sua principal fonte de renda. Agora nós vamos ver o mapa. Aqui nós podemos ver o relevo, né, o relevo da América do Sul, e constatar realmente que a parte onde ficava o Império Inca, a parte mais escura, marrom, é parte de altitude muito grande, acima de 3 mil metros. E as partes que ficavam ao lado, a parte laranja, ainda eram entre 2.000 e 3.000 metros. Excetuando essa aqui, essa partezinha verde, costeando o Oceano Pacífico. Mas essa área, como eu já disse antes, eles ocupavam um pouco. Eles, no apogeu do seu império, eles dividiam o seu território em 4 partes. Aqui acima, o território de Cola-Suyo, mais ou menos na região da Bolívia e um pouco acima. Aqui nós tínhamos o território de Cuntisuyo e Antisuyo, mais ou menos na região do Paraguai. E abaixo, na região da Argentina, tínhamos o grande território de Cola-Suyo. As cidades incas eram bem diferentes das nossas, com a sua profusão dos escritórios,
casas e lojas. Havia muita pouca gente morando nas cidades propriamente dita. As pessoas moravam mais pelas aldeias ao redor da cidade e só iam à cidade para tratar de negócios. A cidade funcionava mais ou menos feito era mais a administração pública na cidade, que tinha os aldeias e saíam atrás assim, visitavam os centros administrativos para saber se as pessoas precisavam de alguma coisa e, se precisassem, eram tudo anotado pelos contadores incas. Todas as cidades incas possuíam palácios para seus imperadores. E aí possuíam também armazéns para guardar comida e roupas. No bairro dos comerciantes, eles tinham produtos exclusivos para os imperadores. Cada cidade possuía um palácio para o seu imperador, pois eles gostavam que tivessem uma grande repercussão pela terra. E também existiam postos para que todas as mensagens divulgadas fossem rapidamente espalhadas. Nós vamos ver algumas coisas sobre a dinastia Inca e o governo. Aqui nós podemos ver um homem da sociedade falando com o imperador. Já aqui, a dinastia Inca, em alguma data posterior ao ano 1100 d.C., a família Inca chegou a Cusco. Eram chefiados por Manco Capac, Sinchi Roca, Loque Yupanqui, Maita Capac. Durante seu governo, dos Incas ocuparam a cidade de Cusco. Sepac Yupanqui, Inca Roca. Durante este período, o exército Inca invadiu as cidades litorâneas. Yahuacaque, Viracocha Inca, Inca Orcon, Pachacuti Inca Yupanqui conquistou toda a zona montanhosa do Peru. Topa Inca Yupanqui era um grande guerreiro, conquistou a zona litorânea e governou para as ilhas do Pacífico. Huayna Capac conquistou o reino de Quito e seu império atingiu o rio Maule, no Chile. Dividiu seu império entre seus filhos Huáscar e Atahualpa, o que originou uma guerra civil. Huáscar uma batalha por Atahualpa. Atahualpa ocupou o trono de Huáscar, mas foi capturado pelos espanhóis. Foi executado em 1533. Atahualpa foi um Inca fantoche escolhido por Pizarro. O verdadeiro poder era mantido pelos espanhóis. Após a conquista espanhola, os Incas refugiaram-se até 1571, numa pequena zona dos Andes orientais. Os peruanos eram índios americanos, de olho castanho, cabelo preto. Os incas eram povos americanos, de pele morena, olhos castanhos, cabelo preto e liso. Eles tinham se deslocado para aquela região como pequenas tribos de caçadores, e mais tarde formou-se a mais bela civilização andina. Os incas tinham vida familiar, eles viviam mais na terra de lavouras e eram aglomerados em aldeias. Suas casas eram constituídas de pedra bruta e as feiras eram tapadas de barro. Já que ninguém pensava em roubar comida ou bens alheios, eles não tinham portas. E para se defender do vento, eles usavam couro cru ou então cortina de tecido. A casa dos incas não havia nem cadeira nem camas. Eles dormiam sobre esteiras e comiam e trabalhavam de cócoras. A roupa dos incas dependia da sua localização, assim no litoral ou nas terras altas, ou sua posição social. Aqui estão os vestuários dos povos incas. Aqui é um homem e uma mulher das altas sociedades. Os povos com a sua localização no meridional vestiam desse estilo, o litoral desse e da floresta desse. A partir do século XIII, os incas já habitavam os férteis vales de Cusa,
na Bolívia, que mais tarde viria a ser a capital do Império. Eles eram um grupo de povo que no início eram dominados pelos povos da região, mas com o passar do tempo, devido às suas habilidades militares e à sua organização, acabaram se impondo. A partir do século XIV, começou a sua expansão territorial, dominando os povos da região e fazendo um grande levantamento para o reino de Cura, na Bolívia, e as províncias dos Índios Amarais e o norte da atual Bolívia, até Cochabamba. Fizeram também templos para deuses, para Quichua, que mais tarde viria a ser o principal idioma. Pouco depois conquistaram o norte da atual Argentina, anexando até o lago de Titicaca. E fizeram várias obras, e a principal foi a construção de um canal no Peru de 600 quilômetros, que até hoje ainda existe. Os grandes deuses dos Incas eram a força da natureza, principalmente o Sol, Inti. A eles dedicavam templos, festas e rituais, e a Lua, Quila. Igualmente poderosos vinham o deus do trovão e do arco-íris e dos planetas brilhantes. Acima de todos estava Viracocha, o deus criador. A ele denominavam o deus que mandava o destino e os planos invisíveis. Os índios peruanos eram muito supersticiosos. Qualquer pedra, qualquer objeto estranho, diziam que tinham espíritos, tinham poderes sobrenaturais. Então denominavam o Acre. O Acre podiam ser pedras, templos, antepassados, colinas. Bastava uma pedra ser atravessada por um único furo, ou dois ramos se entrelaçarem, para dedicar poder mágico, curativo a esses amuletos. Também os sacerdotes, eles mantinham um calendário muito complicado ao olhar os astros. Eles tinham uma harmonia entre o Sol e a Lua para prever o futuro e a possibilidade de alguma tragédia. As festividades incas eram basicamente em volta do ciclo da Lua e do Sol. E também havia sacrifícios. Os incas sacrificavam geralmente ilhamas e porquinhos do mato, mas eventualmente tinham sacrifícios humanos que eram feitos nos principais templos, como o templo do Deus Sol. Que receberam os espanhóis, mais com curiosidade do que com medo. Os espanhóis trouxeram com eles doenças e também, através com contatos com os espanhóis, os incas no Império Inca começou a haver desigualdades sociais. Foi pedido para Pizarro, o pobre militar espanhol, que arrumasse um exército para fazer uma expedição sobre a Terra Santa, uma terra na qual ouviu-se muitos boatos, que era muito rica e tinha muito ouro. O fim do Império Inca começou com uma guerra civil entre o legítimo Inca, o Huáscar, Atahualpa, e depois, com a morte de Atahualpa, Pizarro conquistou todo o Império Inca e os espanhóis trouxeram a escravatura e, através disso, deu-se o fim do Império Inca. Ainda hoje, apesar de muito tempo depois dos Incas terem sido exterminados, ainda existem vários povos no Peru que utilizam o mesmo dialeto. E há vários estudiosos que acreditam que esses povos sejam reais descendentes dos Incas. Bom, o que acontece é que esse povo agora está vivendo em miséria muito grande e a situação econômica deles é precária. E por isso a maioria deles optou por ir trabalhar na cidade. Mas na cidade a condição que eles vivem é exatamente igual às dos retirantes do Brasil que partem para São Paulo. Eles vivem em condições miseráveis e não tem muita oportunidade de emprego, ficando então pior do que antes. Enquanto os que permaneceram nas aldeias indígenas, daquelas antigas, do antigo Vale Inca, eles agora possuem
as mesmas tradições de antes, apesar de agora terem muito menos terra. Mas, graças ao apoio de vários sociólogos e estudiosos, eles conseguiram fazer uma espécie de drenagem de um rio existente numa região próxima e conseguiram incrementar seu produto agrícola, que passam a ser agora a sua principal fonte de sobrevivência. E estão até agora exportando seus produtos agrícolas para outro país. Mas mesmo apesar desses poucos progressos, o povo de Inca de hoje não chega nem aos pés da antiga sociedade Inca, que era muito mais organizada e era muito melhor em todos os aspectos. Que os incas desconheciam a roda, desenvolveram um sistema de metalurgia, matemática, sistema de correio e transporte. Quando os espanhóis invadiram o Império Inca, os incas estavam numa guerra civil entre o Huáscar e Atahualpa. E isso facilitou com que os espanhóis tomassem o Império Inca. Hoje, a cultura dos Incas continua presente em alguns países da América do Sul. O Quechua, língua do Inca, permanece em idioma nos países Peru, Bolívia e Equador. Os Incas foram uma das civilizações mais do período pré-colombiano. Pela própria natureza, és bela, forte como o colosso. Filho teu não foge à luta, terra dourada. Entre canções de oitura, boa pátria amada. Não é mãe, gentil, pátria amada, Brasil. É chique.